Essa jornada de estudos da linguagem foi realizada durante os dias de 4 a 8 de dezembro, aqui no Campus CEUS, da Universidade Federal de Pelotas. Confira a seguir um resumo sobre cada palestra, de acordo com os palestrantes. Onde eu falei um pouco sobre um percurso acadêmico e cultural, com a relação da linguística com a literatura, tomando como objeto de observação a prosa literária. Assim, eu sou professora associada da Universidade do Estado do Amazonas, fiz meu mestrado na Unicinos, quando trabalhei com obras do Kafka, e fiz o doutorado em João Pessoa, em programa de linguística. Atualmente faço pesquisa sobre a obra do Milton Raton. Foi uma das pesquisas que eu realizei no meu pós-doutorado. Bom, eu sou a Clarissa Maris, eu sou doutora em Linguística Aplicada e mestre em Letras pela UFPEL. Eu fiz graduação na UFPEL também, português e inglês. E hoje eu estou aqui para dar uma palestra falando um pouco para o pessoal do GEL, a minha trajetória como pesquisadora, como professora e como ex-aluna da UFPEL também. Eu pretendo focar mais na minha pesquisa de doutorado mesmo, que é mais recente, e mais focada em linguística aplicada, mas também vou falar um pouco da minha trajetória anterior, para as pessoas entenderem por que eu fui parar onde parei, e por que pesquiso o que pesquiso hoje, quais são as minhas escolhas e as minhas motivações também. Bom, eu decidi seguir na linguística aplicada, eu vou falar um pouco mais da palestra, mas por eu ser professora há muito tempo de inglês, e me preocupar muito com questões de aprendizagem, de como os alunos aprendem, como eles aprendem melhor, eu naturalmente acabei sendo levada para essa área, abraçada por ela, e também acabei encontrando várias possibilidades de pesquisa que pudesse unir pesquisa e prática, de ensino de línguas. Então, é por isso que hoje eu gosto tanto de pesquisar sobre isso e também de saber diferentes formas de criar estratégias, pensar em outras maneiras de ensinar também para os professores, para o desenvolvimento dos professores. Então, faz muito sentido eu estar nessa área hoje. Eu acho que, acima de tudo, a importância é para a gente ver o quanto a gente ainda pode pesquisar nessa área, que é uma área muito... A área de linguística aplicada, é uma área muito frutífera, tem muitas possibilidades, além da possibilidade de pesquisar dentro da linguística aplicada, de fazer relação dela com outras áreas, que é o tema do GEL também, interdisciplinaridade, com neurociência, com psicolinguística, com psicologia, com a área da educação. Então, não só falando de ensino e aprendizagem de línguas, mas outros aspectos da linguagem também. Então, acho que as pessoas vislumbrarem um pouco as possibilidades que elas têm de futuro de trabalho de pesquisa, mas também na prática, o quanto a gente acaba usando no dia a dia de sala de aula e no dia a dia da vida mesmo, Porque linguística aplicada é tudo. Meu nome é Alessandro Zia. Eu tenho uma formação bem interdisciplinar. Que passa pelo jornalismo, filosofia, psicologia. Depois eu tenho um doutorado que é num programa interdisciplinar mesmo, que foi feito na Dalhousie University, no Canadá. Quando eu retornei para o Brasil, eu fiz um pós-doc num outro programa interdisciplinar que tem aqui no Brasil, que é o pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas da Federal de Santa Catarina. E depois eu atuei assim também em lugares que tinham outros professores com formação interdisciplinar, ou enfim, que trabalhavam, tinham interesse em questões mais interdisciplinares, como o pós-graduação de Linguística Aplicada da Católica aqui de Pelotas. Então, na minha formação é basicamente essa. Eu trabalho mais assim, com questões ligadas a texto, literatura, teoria literária, mas também questões que envolvem semiótica, semiologia e cultura visual. É bem ampla assim, a minha atuação, Eu tenho uma trajetória assim, que já vem há um certo tempo, então eu me dediquei a coisas diferentes durante esse período. Minha palestra hoje para o pessoal do pós-graduação de letras é uma palestra bem interdisciplinar, o objeto dela é a questão do mimesis entre pequenos animais, principalmente insetos,
e também aves pequenas. O nome da palestra é A Metamorfose do Beija-Flor no Labirinto da Predação, mas é uma palestra que ela vai pegar certas descrições desses processos de mímese lá do início do período moderno. Tem os holandeses, inclusive os holandeses que vieram para o Brasil e enxergam alguns desses fenômenos, e eles descrevem isso de uma perspectiva deles, inclusive eles chamam isso de uma metamorfose. E então esse é o objeto, e o meu objetivo é seguir um pouco como é que vão surgindo outras explicações para esse mesmo fenômeno. Aí depois, no século XVII, XVIII, XIX, até que se tem isso, vira uma explicação mais clássica dentro da biologia evolucionista, mas, digamos assim, essa perspectiva também não esgota o assunto. Continua sendo um assunto problemático, inclusive hoje em dia, para conseguir dar conta da multiplicidade de problemas que envolvem, está se tentando abordagens por Deep Machine Learning e também por sistemas dinâmicos complexos. São abordagens assim, mais tecnológicas, digamos que envolver diagramas, coisas assim. E o meu objetivo na palestra é, de certa forma, mostrar a complexidade desse problema e certos pressupostos das diferentes abordagens a partir das quais eu posso olhar para ele. Tá? Eu acho que seria isso. Que a importância é chamar a atenção para essa questão da interdisciplinaridade, né? Que eu acho que é uma coisa que no mundo todo, assim, ela é importante. Permite a gente fazer trabalhos que colocam áreas diferentes juntas, né? Eu acho que isso acaba fortalecendo a universidade como um todo, inclusive, e traz novas perspectivas, muitas vezes, de trabalho até para os estudantes, enfim, né? Também esse tema tem relações com coisas aqui nossas, né? Essa questão do beija-flor e do beija-flor da mariposa que mimetiza o beija-flor. E então que teria a hipótese de que o beija-flor, na verdade, se metamorfoseia em mariposa. Essa relação desses dois animais, né, um inseto e um passarinho, é uma coisa típica do Brasil. Isso foi visto aqui, não só do Brasil, da América do Sul, mas é um dos lugares onde esse fenômeno foi estudado, foi na Amazônia e tal. E uma das perspectivas de trabalhar com isso que eu vou estar enfocando é o que se chama de perspectivismo ameríndio, que é uma maneira que, digamos assim, os ameríndios, os nossos indígenas, principalmente da região ali da Amazônia, têm uma perspectiva através da qual eles olham, tentam entender e também se relacionam com as coisas da realidade. Então eu acho que a relevância é que trabalha com coisas nossas que muitas vezes a gente não conhece ou a gente não se apropria. E a interdisciplinaridade é uma maneira da gente problematizar essas coisas e conectar áreas, né? Criar muitas vezes novos campos de investigação e até mesmo campo de trabalho, né? Perspectivas da universidade em relação também com a comunidade, outras demandas que podem surgir que não são só internas da universidade, né? Acredito que seja isso, assim. Márcio Seligman Silva é doutor pela Universidade Livre de Berlim e pós-doutor pela Universidade de Yale. É professor titular de Teoria Literária na Unicamp, pesquisador do CNPq, curador de exposições e autor de diversos livros. A seguir, confira alguns trechos de sua palestra, responsável pelo encerramento da Jornada de Estudos da Linguagem. Vou falar justamente sobre o tema desse, que é um dos livros, A Virada Testemunhal e Colonial do Saber Histórico. Né? Vou apontar uma espécie de resumo dentro do possível dessa obra, com algumas imagens e exemplos que eu espero que vão passar para vocês entenderem, né, o que eu estou apresentando aqui. Sobre o próprio corpo e explorar os significados do corpo pode, obviamente, ser visto como um ato de narcisismo ou de essencialismo, escreve Niceveto Simons. Ela conclui, contudo, que essa é uma estratégia importante usada por mulheres africanas e afrodiaspóricas para desconstruir a sua posição dentro da academia. Como Beatriz Spivak
explica em seu ensaio Marginality in the Teaching Machine que tais escritos pessoais são uma crítica persistente e desconstrutiva à teoria, um debate sobre a impossibilidade de o corpo e as construções racistas sobre ele escaparem dentro da máquina de ensino. Fim da citação da Grada Quilomba, que cita, por sua vez, a Spivak. Pois as identidades afro se estabelecem dentro e em combate à epísteme e ao sistema colonial, provincializando a Europa, na expressão já clássica do historiador Dipesh Chakrabarty. Provincializar a Europa significa mostrar que a suposta episteme universal do iluminismo é, sim, localizada e serve a interesses coloniais. Não podemos aceitar mais a ideia de uma universalidade da arte, tal como fora formulada por um platonismo na antiguidade, com a sua doutrina dos Eide, ou seja, as ideias transcendentes, e reformulada por Kant na modernidade, com sua ideia de arte como um prazer sem interesse, desprovido de envolvimento e volição. Então, eu vou citar aqui, cito mais essa passagem também do Abdias, no mesmo sentido da Grada Quilomba, né, esse grande artista, teatrólogo, né, formulador do Museu do Negro no Brasil, do Teatro Negro, quando ele vai falar também dessa virada testemunhal nessa passagem. Quanto a mim, escreveu Abdias Nascimento, considero-me parte da matéria investigada. Somente da minha própria experiência e situação no grupo étnico-cultural a que pertenço, interagindo no contexto global da sociedade brasileira, é que eu posso surpreender a realidade que condiciona o meu ser e o define. Situação que me envolve qual um cinturão histórico, de onde não posso escapar conscientemente sem praticar a mentira, a traição ou a distorção da minha personalidade. Então, isso está nesse ensaio que eu indico a todos, O Genocídio Negro, Processo de um Racismo Mascarado, publicado pela Perspectiva em 2016, mas é uma republicação de textos dos anos 80. Eu lembro aqui também, por exemplo, dessa obra do Jaime Laureano, República, Democracia Racial. O Jaime Laureano é um artista bastante interessante, que tem trabalhado, né, nessa desconstrução dessa história e dessa historiografia monumentais. Ele utiliza materiais que também têm a ver com a tradição afro-brasileira, como a pemba branca, com a qual ele desenha contornos do mapa. É como se ele se apropriasse desse gesto, que é um gesto de poder, de traçar as fronteiras que foram traçadas à custa de muito sangue, de muito sacrifício, de muitos sacrificados, né? Para repensar criticamente essas fronteiras. Então, ao falar dessa república, democracia racial, ele cita uma estrofe do hino à República, que foi escrito 2 anos depois da assim chamada abolição. Né? E nos versos, esses versos vocês não conseguem ler, mas eu leio para vocês. Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país. Hoje, o rubro lampejo da aurora acha irmãos, não tiranos hostis. Você vê que é exatamente a imagem dos bandeirantes do Brecheret. A ideia de uma harmonia entre as classes, entre as etnias, entre as raças. É um hino ao apagamento, é um hino memoricida. É um hino que fala, vamos esquecer isso que aconteceu durante séculos, essa história de morte, de sangue, que, na verdade, se perpetua até hoje, porque a gente sabe que, até hoje, né, por exemplo, né, nessas estatísticas da violência mais recentes, 80% das vítimas, né, de assassinato violento no Brasil são afrodescendentes, né, e esse hino já propunha não olhar para isso. Nós vamos fingir de conta que nada disso acontece. A GEL foi organizada pelos discentes do Programa de Pós-Graduação em Letras, com o objetivo de mostrar à comunidade acadêmica os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no PPGE. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal, curte e comente. Estamos te esperando em nossas redes sociais.